No vídeo de hoje vamos falar sobre a engenharia, explicar o que ela é, como ela surgiu, sobre engenharia biomédica e engenharia mecânica. E no final vamos falar sobre um aplicativo sobre engenharia mecânica e biomédica que facilita na vida do engenheiro. O Dia do Engenheiro ele é comemorado no dia 11 de dezembro e o decreto número 23.569 oficializou a profissão aqui no país. E foi aí que ela teve uma grande importância no país. A engenharia ela é das profissões mais antigas do mundo. Foi através das obras da Mesopotâmia, da Grécia e do Egito que elas conseguiram ter uma evolução maior. E é por isso que elas são conhecidas até os dias de hoje. Porque as antigas obras da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia foram que demonstraram o interesse do homem pela área até os dias de hoje. E foi depois das criações do Renascimento que a engenharia ganhou uma maior importância. O que é engenharia? A engenharia ela é a capacidade de produzir conhecimentos de forma prática a fim de produzir novas utilidades. O profissional de engenharia ele é conhecido como engenheiro e para ganhar resultado o engenheiro ele precisa planejar uma solução, ele precisa resolver um problema, ou seja, ele precisa estudar algo, um problema, e é assim ele vai planejar uma solução. As funções do engenheiro consistem na materialização de uma ideia da realidade, ou seja, através de técnicas, modelos, desenhos, eles podem satisfazer necessidades humanas e resolver diversos problemas. A engenharia ela tem uma forte ligação com as ciências exatas, ao contrário do que muita gente pensa. Como por exemplo, a engenharia genética, que é ligada com a biologia. Mas hoje em dia, as alternativas se multiplicaram tanto quanto a quantidade de funcionários já formados na área. Segundo uma pesquisa salarial da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, tendo base no segundo semestre, o salário dos engenheiros variou muito, do começo para o final da carreira. O começo é entre 3 mil, 4 mil e o auge da carreira é de 7 a 8 mil. Nas áreas urbanas é bem mais valorizada, né, essa profissão do que em áreas agricultoras. No Rio de Janeiro é um bom exemplo porque eles pagam melhores, então é mais pesquisado e procurado pelos engenheiros civis e engenheiros. O engenheiro, depois de formado, ele pode escolher a área que ele quer seguir. Ou seja, o engenheiro mecânico, ele vai fazer engenharia e depois vai se especializar em mecânica. Entre as suas principais atividades estão analisar projetos e relatórios, emitir laudos técnicos, ele elabora projetos como custos, projetos ambientais, essas coisas. Deve também ter a boa comunicação para se comunicar com o público ou com as pessoas que ele quer mostrar a sua engenharia. Tem que também ter disposição, porque muita coisa pode dar errado, então ele tem que estar preparado para esforço e dedicação. E também ele deve dominar ferramentas de áreas que ele quer seguir, e entre outras coisas. O engenheiro mecânico, na engenharia mecânica, ele projeta e testa sistemas, como também componentes, ferramentas, materiais, e com tudo isso ele realiza com cálculos e desenho. Ou seja, o engenheiro mecânico ele controla a qualidade de, por exemplo, um carro, ele controla basicamente tudo. E quem também curte o setor de área automobilística, os engenheiros mecânicos, daqui a alguns anos, eles vão ter uma importância muito grande. Por quê? Porque eles vão ter que começar a fazer carros com materiais sustentáveis, ou seja, eles vão ter que utilizar combustíveis renováveis e não poluentes. Então eles têm uma importância muito grande na tecnologia. Sobre o curso de engenharia mecânica, dentre os conteúdos básicos devem ocupar pelo menos 30% da carga horária total. Eles se destacam os seguintes tópicos da engenharia mecânica: a administração, a economia, a informática, a matemática e a estatística, e dentre muitas outras, como também a química, a mecânica de sólidos. Já os cursos profissionalizantes, eles pegam mais ou menos 15% da grade do curso de engenharia mecânica. São aplicados mais ou menos 17 tópicos, e os mais importantes são a termodinâmica, a dinâmica, a mecânica em geral
e o projeto de máquinas. O curso ele forma bacharéis ligados à produção automotiva, como montadoras e fornecedoras de autopeças. Esse engenheiro ele analisa, ele testa e desenvolve alguns veículos. Então, através disso, ele pode trabalhar nas linhas de aperfeiçoamento e racionalizando processos de produção. Ele é oferecido pela FEI, pela ETEP de São José dos Campos, pela UBRA do Rio Grande do Sul e também pela UFSC. E o que você pode fazer nas máquinas e nas ferramentas você desenvolve moldes para ferramentas, máquinas, dispositivos para resistência e dispositivos para teste de resistências mecânicas. A pesquisa e o desenvolvimento, você faz protótipos de máquinas para testar a resistência dele. E através disso você aponta quais são as modificações necessárias para poder arrumar. Sobre o mercado de trabalho, a engenharia mecânica ela pega diversos setores, como por exemplo os mais importantes são a aeronáutica e a automobilística. Porém, como a crise econômica ela aumentou, fez com que esse segmento diminuísse e pegasse diversos outros setores, como por exemplo pegou o setor de vendas de fabricantes em máquinas e equipamentos mecânicos em geral. E o perfil desse bacharel ele é muito importante porque os conhecimentos técnicos que eles possuem, eles podem ser agregados a uma área comercial, funcionando diversas vendas. E como também ele mexe com matemática e cálculos, ele pode entrar num setor financeiro. Além disso, o profissional de engenharia mecânica ele é necessário em diversos setores, como por exemplo o setor de energia, as usinas de gerador de eletricidade. Sobre o curso de engenharia mecânica, ele tem duração média de 5 anos, ele é de um grau bacharelado. Ele pode ser encontrado em modalidades de ensino presencial à distância, com o reconhecimento do MEC. As aulas elas são em período integral e para você se formar no curso, é preciso você cumprir um período de estágio obrigatório e apresentar o TCC, que é o trabalho de conclusão do curso. O curso ele costuma ser concorrido nas universidades. Então, para você conquistar a vaga, é preciso que você se saia bem no vestibular e consiga uma nota boa no Enem. A grade curricular que compõe da engenharia mecânica, ela pega as seguintes matérias: a administração, a álgebra linear, os algoritmos e a programação, o desenho técnico, o controle e a automação, e a física, a matemática, a termodinâmica aplicada também, que ela é muito importante, a termodinâmica na engenharia mecânica, a mecânica geral e a mecânica aplicada. Essas daqui são as mais importantes, mas ela tem uma grade curricular enorme. As atividades práticas na engenharia mecânica, os alunos têm aulas em laboratórios. Em alguns cursos, eles têm o laboratório de desenvolvimento de veículo, que é fora de estrada, o laboratório de sensores e fibra óptica, o laboratório de processos atmosféricos e tecnologia aerossóis, o laboratório de robótica, o laboratório de refrigeração, de microcomputação, de combustão e turbulência. Essas também são algumas mais importantes. Então, basicamente, a grade curricular da engenharia mecânica é isso. A engenharia biomédica surgiu como curso de graduação há pouco tempo, mas já tem grande destaque dentre as outras engenharias, onde procura a prevenção de problemas de saúde. O engenheiro biomédico é capaz de criar equipamentos médicos, biomédicos e odontológicos com conhecimento em tecnologia e informática. E esses engenheiros podem trabalhar também em clínicas médicas, laboratórios, farmácias, etc. Você pode fazer informática, onde você vai aprender a desenvolver bancos de dados e softwares, onde você vai diagnosticar. Você pode fazer informática, onde você vai aprender a desenvolver softwares e bancos de dados que vão auxiliar você para fazer diagnósticos e terapias de pacientes. Em mercado de trabalho, os biomédicos são mais procurados por hospitais, onde eles são onde eles são destinados a fazer diagnósticos e operação de equipamentos hospitalares. O salário inicial de um biomédico é de R$1.000 a R$2.000 e para o farmacêutico pode variar de R$2.000 para R$3.000. Sobre o curso,
Uma característica importante da biomedicina é que ela também mistura a matemática com a biologia. Então, você também vê física, matemática, computação e também vê anatomia, fisiologia, tudo que tem a ver com as duas matérias. A duração vai em média 5 anos e com estágio fazendo biomedicina você pode ganhar até R$ 623. A grade curricular da biomédica, da engenharia biomédica, ela tem uma carga horária de 4.320 horas e o tempo mínimo é de 10 semestres e o tempo máximo é de 18 semestres. Sobre a física, o desenho e a metrologia, na engenharia biomédica ela tem 3 módulos. Os 2 que são da unidade curricular e o tema é física e matemática aplicada, e na outra é o desenho e a metrologia. Na engenharia biomédica eles têm diversas unidades curriculares, diversas matérias também, como por exemplo a eletrônica hospitalar, que abrange também a unidade curricular, a anatomia e a física, a saúde, a ética e a biossegurança, e dentre várias outras também. O corpo docente da engenharia biomédica ele tem uma duração de 10 semestres. No matutino, o valor da mensalidade é de R$ 784 e no noturno é de R$ 980. Isso é segundo a faculdade da FAM. Basicamente só para você ter uma noção da mensalidade mesmo. O aplicativo que nós escolhemos foi o AutoCAD. O AutoCAD ele pode te dar amostras de, por exemplo, um engenheiro civil. O engenheiro civil ele faz uma planta de algum apartamento ou de alguma casa, enfim, de algum lugar, e ele pode colocar essa planta aqui. Ele pode desenhar a planta aqui, por exemplo. Aqui no próprio aplicativo ele te dá algumas amostras de plantas, por exemplo. É a planta de uma casa. O aplicativo ele te deixa desenhar, ele te deixa montar a planta. O engenheiro também ele não só pode fazer plantas, como por exemplo o engenheiro mecânico ele pode desenhar algumas peças. O engenheiro biomédico ele também pode desenhar algumas próteses. O aplicativo ele também te dá essa amostra aqui, que são casas também. Tem uma amostra geoespacial também. Isso é muito legal também. Isso aqui é muito legal. Essa é a amostra geoespacial. Ele te dá... Para você criar o seu novo arquivo, você precisa vir aqui nesse maisinho aqui e colocar o nome do seu arquivo. E aqui você já pode começar a desenhar, você pode clicar na caneta aqui e fazer o que você quiser. Também tem vários recursos, como você pode pegar uma medida. E é isso. O aplicativo basicamente é isso. Ele facilita muito a vida do engenheiro.